começar. Então, a gente vai trabalhar com alguns conceitos, tá? Para construir essa trajetória até chegar no fluxo e no trâmite documental. Então, o que é documento? O que é documento de arquivo? Que tipo de informação existe dentro dos documentos de um modo geral, para chegar em dois conceitos, que é proveniência e organicidade, que são a base aí desse suporte, né, desse substrato onde circulam as informações, né, do tipo que a gente acaba buscando, para falar um pouquinho de contexto de produção documental e chegar no fluxo da informação e no trâmite documental, também é um fluxo, né, o documento perpassa, ele vai circulando, até a gente chegar nos tais gráficos e nas tabelas, nos datasets, nos dashboards, nos infográficos, em todos esses documentos e essas estruturas e sistemas que reúnem dados. O primeiro conceito é a ideia de documento. Qualquer registro de alguma coisa, qualquer registro de uma informação, né, sobre um assunto qualquer, sobre uma situação qualquer, é um documento. O seguir norma, Lívia, tem a ver, na verdade, com a informação que quer passar. Né? Então, qualquer coisa pode ser um documento, desde que ele registre alguma informação, que ele crie concretude de uma informação, para passar essa informação adiante, ou para a própria pessoa, ou para a circulação. Para funcionar, né, dentro dessa ideia de documentação e de necessidade de registro, todas as organizações precisam, né, qualquer organização e qualquer pessoa também, dependem da informação que é produzida. A informação é composta por dados, mesmo que a gente não perceba individualizadamente, mas qualquer informação que a gente precisa, ou pede, ou usa na nossa vida, ela é composta por dados, e esses dados têm uma origem, né? Eu acho que só com os tutores eu fiz uma brincadeira que eu gosto muito, que eu vou fazer agora com vocês, só para vocês terem uma ideia de como isso é importante. Vou fechar minha câmera, tá? E vou fazer uma pergunta. Qual é a cor da minha blusa? Na câmera, no online, isso é uma desgraça, né? Porque cada câmera vê uma coisa, e aí vai ter uma variação, vocês todos vão ficar na dúvida. Mas qual é a cor da minha blusa? Se não é branca, é rosa bem clarinho. Rosa clarinho. Alguém mais? Vamos ver se tem algum observador aí. Verde. Verde. Quem mais? Azul claro. Azul claro? Mais alguém? Quem ainda mais? Quem ainda mais? Já vou ligar. Verde, 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 azul claro, azul, azul. Tecnicamente é um verde, tá? Tecnicamente é um verde. Mas passa bem por azul isso aqui, tá? Bom, a relevância dessa informação para vocês é quase nenhuma, né? Porque se eu tivesse de azul, de preto, de cor-de-rosa ou de roxo, estaria aqui dando aula. Quando eu fiz uma pergunta para vocês, eu pedi uma informação. Eu pedi a cor da minha blusa. Para vocês conseguirem me dar essa informação, vocês tinham que ter a compreensão de dois conceitos. Quais são os conceitos que vocês tinham que saber para vocês conseguirem responder a pergunta qual é a cor da minha blusa? O que é blusa? Então, é um conceito. 2, o nome das cores. Excelente, Lívia. Esses dois conteúdos, essas duas informações, são dados que vocês utilizaram para responder a minha pergunta. Portanto, toda informação, ela, na medida em que ela é feita uma pergunta, ela é composta por dados que você tem anteriormente. Para conseguir responder a essas perguntas, ou seja, para produzir a informação, qualquer tipo de informação, eu preciso ter dados anteriores. A produção de documentos e a produção da informação, ela também vai variar, né? De acordo com aquela estrutura. Existem padrões? Existem, mas esses padrões sempre vão estar
ligados a um ambiente que é o ambiente da organização. Por isso, ou das pessoas, né? Por isso que esses princípios da arquivologia, eles são bastante importantes para nós, né? Primeira coisa, é o princípio da proveniência, né? Que tem a ver com a atribuição de responsabilidade sobre a origem dos documentos, né? Essa origem dos documentos, ela é muito importante para a gente compreender por quem, por que pessoa ou por que organização e em que circunstância um documento foi produzido ou foi recebido no caso de uma organização ou de uma pessoa, e para saber o objetivo desse documento, né? Tudo que vem depois para conseguir analisar o que estão nos dados desse documento, começa aí, mesmo que a gente não preste atenção, né? É um substrato, é uma base de informação que vai perpassar tudo que você fizer com aquele documento. A segunda coisa é a ideia de organicidade, né? A gente chama em arquivologia de vínculo arquivístico, mas, na verdade, tem a ver com a ideia de rede. Sabe aquela ideia da rede com um monte de pontos interligados? Isso é o que representa a organicidade. Todos os documentos de uma organização estão, de alguma maneira, interligados. Eles têm um vínculo. Um vínculo que se estabelece, que se define, na medida em que essa organização começa a funcionar, né? Então, vamos lá. Todo mundo a gente tem alunos aqui de arquivologia, de biblioteconomia, de administração de empresas e de engenharia de biosistemas. 4 alunos. Em várias outras universidades do mundo, nós temos alunos de biblioteconomia, arquivologia, engenharia de biosistemas e administração de empresas. Mas os alunos da FCE Tupã de administração de empresas são vocês. São outros os alunos que existem na USP, na FEA, na USP, são outros alunos que existem na Unicamp, são outros alunos, inclusive, que existem na Faculdade de Administração, qualquer outra, eu não vou lembrar agora, que existe em outro campus nosso. Por quê? A ligação daqueles alunos com aquela universidade é que determina a existência, o número de alunos, a circunstância do curso, da entidade. Eles podem ser comparados entre diferentes entidades? Podem e devem, e é isso que a gente está tentando trabalhar com vocês aqui. Mas sempre eu tenho que saber o que eu estou comparando com o quê. Então, essa origem, essa organicidade, essa relação que os documentos estabelecem, também é uma base disso. É de onde a informação vem. É a fonte da informação, é onde está a fonte da informação. Aquelas ações, aquelas atividades fim e as atividades meio, elas vão produzir informações, essas informações vão estar ligadas para cumprir um objetivo, uma função, uma missão dentro daquela organização. E tudo isso vai estar registrado em documentos. A gente vai fazer agora o caminho, né, tentar entender um pouco como é que essa documentação, como é que essas informações, elas tramitam, elas circulam, até chegar no ponto em que é consolidado numa tabela, num dataset, até nos dashboards, né? Porque a gente vê um dashboard, né, aquele painel de controle cheio de conteúdo ali na frente, né, que em vários lugares a gente visualiza, você fala, nossa, quanta informação, parece que aquilo apareceu assim, né? No estalar de dedos estava pronto. Não, ali você tem fontes de informação que têm origens em diversos locais, né? E que essas fontes de informação vão sendo trabalhadas e compiladas até chegar a esse painel de informações resumido, né? Já trabalhado, já compilado. Então, a gente tem que olhar um pouco, cada vez que você pega um conteúdo dessa natureza, nós temos que fazer um caminho contrário, que é de onde isso veio, né? Então, você vai ter um fluxo, tanto de informação quanto de documentos tramitando, né? Que documentos que vão passar. Então,
dentro do ambiente organizacional, a gente fala que a gente tem fluxos de informação que são semelhantes, ou eles caminham junto com os fluxos de comunicação, né? Então, quem aprendeu, quem teve um pouquinho de teoria da comunicação, o pessoal que fez comunicação organizacional, ou quem já trabalhou em alguma circunstância, sempre sabe que quando a gente conversa dentro das organizações, ou até quando a gente conversa em casa, esse fluxo de informação, ele tramita de acordo com alguns... Ele tem um caminho que, às vezes, vai de baixo para cima, quando eu estou pedindo alguma coisa para alguém, né? Então, mãe, eu quero sair, quero ir para algum lugar, ou mãe, me compra tal coisa. Então, é um fluxo ascendente de comunicação, ou ele é um fluxo descendente de informação, né? Vertical. Então, ele sai lá do topo, o presidente dando uma ordem, presidente do país, governador ou presidente de uma empresa, dando uma ordem, criando uma lei ou uma regra que vai atingir todo mundo. Essa comunicação, ela transmite informações, ela transmite um conteúdo. Esse conteúdo é o que a gente chama de fluxo de informação, ou fluxo informacional. É o trânsito que essa informação vai ter dentro das organizações e individualmente também, né, quando a gente vai fazer as solicitações. A gente tem dois tipos de fluxos mais abrangentes. A gente tem os fluxos formais, que são estruturados, são organizados, então essa estruturação é no sentido organizacional, né? A gente vai fazer com que ele seja sempre da mesma forma. Isso que significa estruturação organizacional. Ele vai ocorrer sempre da mesma maneira. E, portanto, ele tem que ser registrado. Esse fluxo formal de informação, ele vai produzir documento em algum ponto, em algum lugar. Um exemplo clássico de vocês. Para vocês conseguirem fazer essa disciplina, para que essa disciplina tenha valor para o curso de vocês, obrigatoriamente vocês tiveram que fazer matrícula na disciplina. Não foram vocês, né? Porque a gente fez uma disciplina especial, então ela entrou fora do espaço da matrícula comum, mas nós, professores, tivemos que pegar cada um de vocês e registrar na matrícula. O pessoal do noturno da administração está com esse gap, né? Porque está dando problema. Então, por enquanto, vocês ainda estão no meio do caminho, mas até agora o semestre vai acabar, na hora que os professores terminarem o semestre letivo de vocês, aí a situação de vocês regulariza, né? Por quê? Porque não vai dar choque de horário. Mas tem que registrar essa informação. Então, todos vocês estão registrados ou vão estar registrados no SISGRAD, no SGA, Sistema de Graduação. Caso contrário, essa atividade de vocês vai servir para conhecimento, mas não vai servir oficialmente para o curso de vocês, né? Então, isso é um fluxo formal. Ele vai produzir um registro, portanto, ele vai produzir um documento e ele vai caminhar e vai influenciar outras ações. A nota de vocês vai garantir que vocês tenham o crédito dessa disciplina optativa que vai contar para completar o curso de vocês. Quando a gente se junta para conversar, quando a Francine tirou fotos para viajar, esses são os fluxos informais. Nem sempre eles são registrados, né? Então, tipo, a gente vai para o bar beber com os amigos. Ninguém lembra de registrar a conversa que você teve, né? Às vezes, você acaba registrando alguma coisa, troca informação, pede uma dica para alguém, um endereço, fotografa, né? Você registrou, mas você fez um registro informal. Esse registro não tem um objetivo específico. Isso é bastante importante também, porque a informação institucionalizada, a informação nesse sentido organizacional, que ela é formalizada dentro de um ambiente controlado, dentro de uma origem controlada, ela tem mais credibilidade do que a informação que circula por aí. Na nossa área, na ciência da informação, a gente tem debatido muito esse problema da desinformação, da hiperinformação e dessa informação, da desinformação principalmente, que a gente chama de fake news. Mas que, na verdade, o que é fake news? São os boatos, as mentiras, a informação falsa que circula por aí e que não tem controle, né? No ambiente institucional, isso é impossível.
Você não pode trabalhar com esse tipo de informação que circula. A gente tem obrigatoriamente que trabalhar com uma informação confiável. A questão toda é confiabilidade, tá? Essa confiabilidade, ela está determinada nesse fluxo formal da informação, então, nesse trânsito que a informação faz, e ela está garantida também no trâmite dos documentos que são originários desse fluxo da informação tramitando, né? Então, os documentos que vão ser produzidos ou que deram origem a uma informação qualquer, porque às vezes também, né, você tem origem, tem um documento que vem lá e te dá um input para realizar uma ação qualquer. Esses documentos, eles têm uma formalidade, eles têm um percurso que eles têm que percorrer para garantir esse cumprimento da função administrativa que ele tem, né? Então, isso a gente chama de trâmite documental, o documento que tem que circular e que tem que se encaminhar para que você chegue a algum lugar, para que você consiga realizar alguma atividade, né? Esse fluxo de informação e o trâmite dos documentos, o trâmite documental, ele pode ser traduzido em várias figuras bem simples. A gente poderia montar um fluxograma enorme aqui, né, cheio de figurinhas mais elaboradas, mas eu gosto das figuras mais simples, para a gente começar a pensar nisso. E aí, eu adoro esse desenho, porque ele tem tudo e ele não é um fluxograma, né? Depois a gente aprende a desenhar os fluxogramas, mas a gente tem que traduzir. Então, como vocês são um grupo de gente, de alunos, de vários cursos diferentes, em vários anos diferentes, falei, se a gente começar a complicar muito, não vai entender o que acontece. Esse é o fluxo de informação de uma compra. Um consumidor qualquer comprando alguma coisa, vamos fazer de conta que é uma compra pela internet. E vamos acompanhar o fluxo de informação, information flow ali no canto, o fluxo de informação desse agente, desse ator aqui, desse consumidor, comprando um livro. É uma coisa que eu adoro comprar, compro regularmente, né? Compro pela internet bastante. Cada um de vocês vai lembrar sapato, roupa, quem está comprando o quê, né? Quem não está comprando nada, comida, né? Comida. Hoje em dia, o iFood da vida é o que a gente faz isso o tempo todo. Bom, esse fluxo começa com o input de uma pessoa querendo comprar alguma coisa, né? Quando ela faz esse movimento de desejar comprar, esse é o primeiro movimento, eu quero comprar alguma coisa. Para eu comprar, o primeiro movimento que eu vou ter que fazer é abrir o aplicativo, entrar no site. A partir do momento que eu encontrei o site, encontrei o aplicativo que eu quero, eu começo uma pesquisa, eu começo a formalizar um fluxo de informação para conseguir fazer a minha compra. Eu quero no iFood, eu quero comer comida árabe, por exemplo. Então, qual é a primeira coisa? Eu fiz a minha pesquisa, encontrei o que me interessava ali, e eu vou começar o processo de compra. Então, uma ordem de venda, né? Pensando do lado do iFood e da lanchonete que está vendendo. Gente, eu estou falando tudo genericamente, tá bom? Não sou da área de compras, estou tentando dar um exemplo genérico para vocês. Eu vou fazer um pedido do que eu quero comer, né? Em quantidade do que eu quero comer, e mesmo que a gente não veja, no momento em que eu faço o registro deste pedido, que eu digitei lá, eu quero comida árabe, eu quero um falafel, e eu quero 2 quibes, eu quero X esfirras e eu quero um tabule. No momento em que eu registrei tudo isso, você criou uma linha de base de dados com uma quantidade de pedidos que foram feitos de cada uma dessas categorias, né? Quibe, falafel, nossa, perdi, esfirra e afins, o que eu ia pedir, né? E isso vai para um espaço de pagamento. Então, o meu departamento de cobrança aí, vou fazer um pagamento. Então, esse é um ambiente, esse é um espaço, uma ação que está sendo realizada por um órgão dentro da minha organização. É lógico que o iFood, se for uma empresa pequenininha, a gente nem vai perceber, está lá fazendo o pedido, tem um sistema de pedidos, está fazendo essa cobrança.
Fez a cobrança, tem que gerar um pagamento. A pessoa vai ter que pagar esse valor. No iFood, isso já foi automatizado, você cadastrou um cartão de crédito ou uma forma de pagamento qualquer e automaticamente, no momento em que você registrou o seu pedido, você também está registrando um pedido de pagamento, né? Esse pedido de pagamento vai abrir o pedido para o estoque, né? No caso do iFood, lá na loja, eu vou ter um pedido de venda que vai tramitar, já foi feito, ele foi finalizado e ele vai para o meu departamento de estoque para ser separado. Então, o que eu quero comer vai para a cozinha, né? Onde eu quero comer, ou se for uma bicicleta, se for um livro, vai ser separado esse livro. E, ao mesmo tempo, está indo um outro fluxo aqui para baixo, né? Que é para o meu departamento de contabilidade, que vai registrar esse pagamento que está sendo feito, né? Então, o momento em que eu faço o pedido de pagamento, o fluxo de informação vai para 2 lugares diferentes, ó, 2 setas diferentes. Uma para separar o meu pedido e outra para dizer, entrou dinheiro aqui, eu tenho que contabilizar esse dinheiro, né? O estoque, ou a minha cozinha, no caso do iFood da comida, separou o que eu preciso e esse fluxo de informação vai circular novamente. Está pago? Veja, eles não estão cruzando. Foram dois caminhos diferentes. Quem está lá no estoque não sabe se foi pago ainda. Esse documento foi pago? Esse pedido foi pago? Foi. Se foi pago, eu gero o departamento de contabilidade ou o faturamento, né, dependendo aqui da situação, ele vai gerar a notinha, o invoice, a fatura, e vai colocar o seu pedido no caminho para chegar até o cliente. Se a gente tivesse aqui o iFood, eu teria aqui a motinho ou a bicicleta do entregador saindo com o pedido. Se for uma compra mais oficial, né, então um produto não perecível, não perecível também teria que ter, mas é mais informal. Se a gente está transportando um produto maior, um eletroeletrônico, o livro, o sapato, essa fatura vai junto com o objeto que está sendo entregue até chegar ao consumidor. E esse consumidor vai receber o produto juntamente com esse documento final, que é a fatura. Às vezes, visualmente, a gente acha, né, não sei se vocês pararam para pensar isso, a gente acha que os 2 únicos documentos que apareceram aí, né, às vezes até só um documento que apareceu, dependendo da loja, nesse processo todo, foi essa nota fiscal. A gente está chamando de fatura, mas aqui para nós é a nota fiscal, né, em português. Essa nota fiscal foi o único documento que surgiu para essa venda. Na verdade, não. Na verdade, lá no departamento de vendas, surgiu um pedido de venda, né, de tantos produtos. Lá no estoque, surgiu um controle, um registro a mais no controle de estoque de o produto que está saindo naquele momento. No departamento de contabilidade, chegou a contabilização, o dinheiro que precisa entrar, né? Então, a cobrança, eles vão ter que fazer a cobrança e ver se o dinheiro entrou de fato. Entrando dinheiro e sendo vendido o produto, eu tenho lá uma linha na minha base de dados, no meu sistema de negócios, que vai dizer que eu vendi aquele produto. Até chegar a nota fiscal, o invoice, né? Que é a fatura de vocês, e chegar o produto no consumidor. Todo esse fluxo gerou N documentos, né? Então, tá lá, aqui, ó, o sales order, a ordem de venda é um documento, né, que circulou, que transitou em 2 locais diferentes. Aqui não está aparecendo, mas você tem o registro, a baixa do inventário, então a saída, o registro de saída do produto, né, é um documento que tem a mais. Aqui na contabilidade, você tem o faturamento, o registro do faturamento, então o documento do faturamento, que é da origem aí da organização, da contabilidade, e você tem a emissão da nota fiscal, que vai para o fornecedor. Essa nota fiscal foi para o fornecedor, mas ela também fica dentro da organização. Por quê? Todos os impostos, o que acontecer vai nascer daí,
né? Vão aparecer, vão surgir daí. Então, esse fluxo de informação, ele acontece em todas as operações que nós realizamos na nossa vida. Muitas vezes nós não percebemos, algumas vezes ele é informal, nas nossas coisas mais comuns, mas sempre que você está num ambiente institucional, organizacional, ele vai ser registrado em alguns pontos. Então, você vai ter informação circulando e essa informação vai ser registrada. É a tal informação orgânica que a gente tem. Por quê? Porque ela circula por dentro do organismo e vai produzindo efeitos dentro desse organismo, né? Desses órgãos que a gente tem, né? Então, assim como o organismo físico, né? O corpo humano é um órgão em que as informações vão sendo transmitidas, né? Do cérebro para minha mão, do cérebro para minha boca, para eu falar, ou para eu movimentar as mãos, ou para uma série de outras ações que a gente realiza, da mesma forma acontece dentro de uma organização. Por isso a ideia de organicidade. Tudo isso é orgânico. Você tem uma ligação, né? Tudo isso acontece numa rede de troca de informações.